pessoal, então a gente chegou à última mesa do nosso evento Consciência Negra e Crítica Social, Luiz Gama, Guilherme Ramos e Sueli Carneiro. A gente tem a imensa satisfação de receber aqui a professora Bianca Santana, que é professora da FGV e da FAP, e é autora dos livros Continuo Preta, A Vida de Sueli Carneiro, e Quando Me Descobri Negra, que saiu aqui pela editora Fósforo, esse livrinho, e vai falar sobre assim, a importância, né, da figura da Sueli Carneiro, né, para o nosso pensamento brasileiro. Obrigado. Mas Sueli, quando conta da origem familiar, ela diz que ela vem de uma família proletária e mineira. E a alegria de ter podido escrever a biografia da Sueli é ter podido me aprofundar nessa frase, né? Então, quando eu publiquei uma entrevista com a Sueli na revista Cult, deixei a capa ali no slide anterior, em 2017. Então, lógico que eu já acompanhava a Sueli, já lia e tal, mas ela não fazia ideia de quem eu era, até eu pedi para fazer essa entrevista. Na época eu era colunista da revista Cult e estava numa onda de entrevistar mulheres para publicar na revista. Eu sou jornalista de formação. E ela não topou, falou que não, ainda mais depois do golpe de 2016, que a geração dela já tinha feito tudo que tinha que fazer, falado tudo que tinha falado, tinha errado muito e não tinha nada para falar numa entrevista. E eu insisti, e ela pediu para eu telefonar para ela, e no telefonema, enquanto ela explicava por que ela não ia dar entrevista, eu falei assim, eu posso já registrar? Porque esse argumento já é muito interessante. Não pode. Falei, bom, é que é uma revista das únicas ainda impressas de circulação nacional, e a ideia é que você estivesse na capa. Você já escreveu muito sobre mulheres negras em determinados espaços, e ter uma mulher negra numa revista de circulação nacional impressa, não vou argumentar para você de por que é importante. Ela, tá bom, vem na minha casa, tal dia, tal hora. Aí brigou comigo muito e me acusa de ser manipuladora, uma acusação falsa, óbvio, mas ela me acusa desse jeito. E depois da publicação dessa entrevista, foi algo que circulou assim muito, né? Foi uma entrevista que mudou muito a minha trajetória de pesquisa mesmo. Eu tinha iniciado o doutorado e a minha ideia era pesquisar transição capilar, que era um tema muito forte naquele momento, redes sociais, e fui mudando, a partir também dessa entrevista com a Sueli. E depois disso, as pessoas perguntavam, mas por que você não faz uma biografia da Sueli? E isso não está no meu horizonte, nem no dela, mas por muitos fatores, eu já devia um livro para a Companhia das Letras na época, e depois do assassinato da Marielle Franco, naquele 14 de março de 2018, eu não queria mais escrever o que eu tinha proposto inicialmente, e aí a editora da companhia, que hoje é minha editora da Fósforo, Rita Matar, perguntou, mas então por que você não faz uma biografia da Sueli? Eu falei, mas até você, todo mundo em todos os lugares falava isso. Eu perguntei, Sueli, é você que quer que eu escreva a sua biografia? Porque todo mundo pergunta. E aí, de novo, uma conversa longa, ela falou, se você quiser fazer, tudo bem. Mas eu entendi que estava meio na minha conta. E então começamos, a gente ficou uns 3 anos, pouco, né? 4 anos até a publicação da biografia. E aí, isso da origem familiar, como muitas pessoas negras no Brasil, a Sueli sabia que o pai dela, né, o sobrenome Carneiro, não investiguei muito a origem familiar da mãe dela, Dona Eva, que nasceu em Campinas. Mas o pai dela, ela sabia que tinha nascido na região de Ubá, em Minas Gerais. Ela sabia o primeiro nome dos avós, Olímpia e Horácio, o pai dela era José Horácio, e só, né, nunca tinha ido ao Ubá, não tinha muita informação, e também acho que tinha até um certo receio de buscar essas informações. E nesse processo de pesquisa para a biografia, eu fui para a região de Ubá pesquisar arquivo, né? Pesquisar nas igrejas, nos cartórios. Depois uma professora do FMG, Ivana Parrella, e aí várias mágicas aconteceram no caminho. A gente chegou até a bisavó da Sueli,
uma mulher chamada Maria Gaivota, que nasceu no norte de Minas, em Grão-Mogol, em 1856. Muito possivelmente escravizada junto com o pai, Manuel Gaivota, tataravô da Sueli, foram para a região do café, depois da proibição do tráfico transatlântico, possivelmente ali na década de 60 do século XIX. E ali em Ubá, na região cafeeira, nasceu o pai da Sueli, que migrou para São Paulo na década de 1940 e foi trazendo a família toda, os irmãos, um por vez, e depois o pai também, que tinha trabalhado na zona rural, ainda numa situação muito próxima ao que era a escravidão, depois da abolição. Então a família ia de uma fazenda para outra, na situação que todo mundo aqui conhece. E quando ele chegou a São Paulo, conseguiu um trabalho como porteiro. E aí diz que ele brincava com a família, mas me paga para ficar aqui sentado, sem fazer nada o dia inteiro, e que ele achava aquilo muito estranho. Eu tive a oportunidade, depois de fazer essa pesquisa lá na região de Ubá, de entrevistar uma tia da Sueli, que faleceu alguns anos depois, mas a biografia, um pouco antes da publicação da biografia, na verdade, tia Nadir. Sueli não me deixou acessar a tia dela antes, porque ela falou que não era para incomodar, a tia tinha 94 anos de idade, então foi bastante difícil. Eu viajei muitas cidades daquela região para encontrar os documentos, mas depois que eu encontrei, eu peguei certidões, né, e levei de presente para a Sueli, e ela, muito emocionada, pediu que eu entregasse de presente para a tia dela. E aí, finalmente, eu pude entrevistar a tia Nadir. E quando eu cheguei, antes de entregar os documentos para ela, comecei a entrevista, e ela começou a me contar da avó. E lembrava muitos detalhes do que a avó contava na infância. Então a avó tinha alguns filhos, cada um tinha um pai, mas nessa época não tinha isso de marido. Ainda era tempo de escravidão, a tia Nadir me dizia, me ensinava, mas ela não lembrava o nome da avó. E ela muito sentida por não lembrar o nome. Eu falei, tia Nadir, pelos documentos, será que a sua avó era Maria Gaivota? E ela, sim, minha avó era Maria Gaivota, minha avó. Então foi dos momentos mais emocionantes, assim, né, da pesquisa e depois de lidar com os resultados da pesquisa também ali com aquela família negra que, assim como a maior parte das famílias negras, não tem muita condição de contar um pouco da história da família. E esse mito, né, de que a gente não tem documentos é muito propagado até entre ativistas, militantes do movimento negro. Então, Sueli também tinha essa dimensão de que, mas o Rui Barbosa tinha mandado queimar todos os documentos. Os documentos queimados, que foram, né, que ele mandou queimar, eram os documentos do Ministério da Fazenda. Mas a gente tem arquivos no país inteiro, muitos, tem muito documento esperando por nós. Mesmo a gente sendo um país que não guarda muito seus documentos, não guarda bem, queima, deixa alagar e perde, ainda assim a gente tem muitos documentos esperando as nossas pesquisas, e isso para mim ficou bastante evidente ao pesquisar a história não da Dona Eva, mas do seu Zé Horácio. E ali é uma cidade de Ubá na década de 20 do século 20 já, e aqui as irmãs e irmãos de Sueli. Ela é a mais velha de uma família de 7. E até os 4 anos de idade ela foi filha única. O pai dela era ferroviário. E me chama bastante a atenção que o pai de Lélia Gonzalez também era ferroviário. E se a gente for olhar o que era ser ferroviário no Brasil no começo do século XX, tinha ali uma dignidade e uma marca forte do trabalho livre. Era uma exigência até da Inglaterra, né? Mesmo antes da abolição, não podia existir trabalho escravo nas ferrovias. Então, simbolicamente, tinha algo muito forte para famílias negras terem ferroviários. E o Zé Horácio era ferroviário, bilheteiro na estação da Lapa, lá em São Paulo. Isso, ele estuda numa escola muito perto de onde o pai trabalhava. Depois que os irmãos nascem, a família vai empobrecendo. A mãe de Sueli costurava para fora para complementar o orçamento familiar, mas o pai trabalhava em casa e
quando a família vai empobrecendo, eles mudam para Vila Bonilha, periferia de São Paulo, perto de Pirituba, perto de Perus. Mas Sueli continua estudando nessa escola, na Lapa, pertinho da estação onde o pai trabalhava. Então ela estuda com muitos filhos de imigrantes brancos, em sua maioria italianos. E aí a foto que está na capa da biografia é a foto de uma menina preta no ensino médio, numa turma toda branca. E quando a gente olha imagens assim, acho que tem a capa do livro na imagem anterior. Não, eu não pus a capa da biografia, olha que bom, mas em algum momento da apresentação deve ter. Então, a gente se acostuma a ver essas imagens e pensar nos Estados Unidos ou na África do Sul, né? Nossa, luta por direitos civis, uma pessoa negra numa sala branca. A gente não costuma pensar no Brasil como esse lugar, na década de 1960, uma escola pública na cidade de São Paulo era assim. O ensino médio não era acessível à maior parte das pessoas negras. Opa. E aí tem um pouco, né, onde está a Vila Bonilha ali em São Paulo. Pensam ali onde está o centro, está na periferia, ali na zona noroeste. Está aí a foto da única menina preta na sala de aula no ensino médio. E quando Sueli termina o ensino médio, não tinha nenhuma perspectiva. E ela vai fazer entrevistas de emprego. Uma delas, ela faz uma situação que ela e uma vizinha de frente, uma menina branca, tinham terminado a escola juntas. Um outro vizinho indica as duas para concorrerem a uma vaga de secretária. E aí a Sueli vai muito bem em todas as provas, tira nota máxima em tudo, e depois ela não passa no momento da entrevista. Então isso é muito importante para entender textos que Sueli vai publicar na década seguinte, quando ela vai falar do emprego, né, do mercado de trabalho, da boa aparência, muito em diálogo com a Lélia Gonzalez, com o pensamento da Lélia também, mas algo muito encarnado na trajetória dela. E ela consegue um trabalho porque ela presta um concurso público e vai trabalhar no setor administrativo na Secretaria Estadual da Fazenda. E ali ela encontra uma série de mulheres negras numa situação muito parecida, muitas morando nas periferias da cidade, que começam a frequentar o centro porque passaram no concurso público, e elas vão trabalhar no setor de microfilmagem, porque era escondido. As mulheres brancas trabalhavam nos setores de atendimento ao público. E elas dizem, né, entrevistei tanto Sueli quanto Sônia Nascimento, que também é fundadora de Guelé 10 anos depois com Sueli, elas são amigas até hoje, se conheceram aos 20 anos de idade no serviço público, e elas disseram que para elas era o paraíso, porque elas ficavam ali, entre elas, mulheres negras, descobrindo a cidade. E aí, vai ter uma reunião do movimento feminista não sei onde. Nossa, tem um outro encontro no SECAM. Então, Sueli começa a frequentar o SECAM depois de acessar o serviço público e frequentar ali o centro da cidade. E essa é uma história, tem muita pesquisa que mostra como o serviço público era ali a possibilidade de emprego e de alguma mobilidade social para pessoas negras, principalmente para mulheres negras. E essa também é a história da minha mãe. Minha mãe foi empregada doméstica e sai do emprego doméstico porque presta um concurso mais ou menos no mesmo período, na década de 1970, e vai trabalhar na Secretaria Estadual da Saúde. Então é uma história bastante comum dessa geração de mulheres que depois acessam a universidade. Sueli, ela entra em filosofia na USP em 71, mas o arquivo do DOPS achou que ela era aluna do curso de psicologia. Essa é a fichinha dela por lá, mas ela estudou filosofia. E ela conta que a aula inaugural, metade da aula foi em francês e metade em alemão. E ela não sabia outra língua além da língua portuguesa, e ela era a única pessoa preta na sala de aula. Então, com isso, dá para entender um pouco o que foi a experiência da Sueli ali na Faculdade de Filosofia. O Rafael Pinto, que é um dos fundadores do MNU, estudou Ciências Sociais na USP no mesmo período.
quando eu fui entrevistar o Rafael para a biografia, ele falou: para nós é muito emocionante chegar hoje num auditório de universidade pública e ver aquela negrada toda. Porque quando eu estudei na USP, todos os pretos cabiam numa Kombi. Aí fala, tinha a Sônia junto comigo nas ciências sociais, tinha o Milton na economia, tinha a Sueli na filosofia, ele consegue listar. E aí quando eu conto para a Sueli o que o Rafael disse, a Sueli responde: cabia numa Kombi, mas ainda sobrava muito lugar, né? Nem enchia a Kombi naquele período. E na USP, voltando no slide, ela já frequentava o SECAM, ela já tinha se aproximado do movimento negro, mas ela brinca que ali na universidade ela conhece os 4 cavaleiros do Apocalipse: Rafael Pinto, Milton Cardoso, Hamilton Cardoso. Ai, desculpa. Rafael Pinto, Hamilton Cardoso, Milton Barbosa, Vanderlei Nascimento, se eu não me engano. Esqueci o nome dos 4 cavaleiros. Mas 4 fundadores do MNU que faziam agitação na universidade, e a Sueli brinca que o Rafael tomou para si a função de educá-la politicamente e de torná-la militante de movimento negro. E essa é uma história contada de um jeito bonito pelos dois. Nesse período que ela circula mais, conhece mais o movimento negro, então ela está ali em 78 no Teatro Municipal, naquele 7 de julho, quando tem a fundação do Movimento Negro Unificado, ela está na multidão, ela está ali nas 2.000 pessoas, ela não é liderança do movimento negro naquele momento. E ali nos anos 70, ela conhece 2 figuras que são muito importantes para a trajetória dela como ativista, mas também para o pensamento dela. E eu não consegui registro do ano exato em que aconteceu cada uma dessas coisas. Do Abdias sim, mas da Lélia não, então eu não sei o que aconteceu primeiro. Mas tem um tribunal Berta Lutz, em São Paulo, ali no começo dos anos 70, não revisei as datas, mas tem no livro. E é um tribunal feminista. E na abertura, no primeiro dia do evento, tinha uma série de mulheres brancas trazendo seus depoimentos. Eram muito comuns esses tribunais, né, dos direitos humanos, para tratar de temas específicos. E o Abdias é um homem negro que está neste tribunal. E Sueli é uma das pretinhas que está na plateia, como ela diz. E o Abdias era ator. Ouvimos agora há pouco sobre o teatro experimental negro. E o Abdias encena nesse tribunal, diz que ele olha para frente, olha para o lado, olha para o outro, olha para trás e fala: como não tem nenhuma mulher negra aqui participando desse tribunal para falar, eu me torno cavalo das minhas ancestrais. E ele começa a falar em primeira pessoa do plural, porque nós, mulheres negras. E aquilo toca a Sueli profundamente. E ao final do encontro, sai aquela menina pretinha da plateia, vai até o Abdias, agradece muito e diz para ele: eu prometo que daqui por diante o senhor não vai mais precisar nos representar, porque nós vamos chegar. E esse é um momento muito marcante na trajetória da Sueli. Outro momento é na Biblioteca Mário de Andrade, num encontro feminista, Sueli ouve Lélia Gonzalez pela primeira vez. E de novo, ela está ali na plateia e ela fala que era uma mulher assim, estonteante, muito cativante, que pegava todo o estereótipo negativo atribuído a mulheres negras e transformava aquilo num valor fenomenal. E que Sueli, então, olha para Lélia e fala: eu sei o que eu quero fazer da minha vida, eu quero escrever, pensar, formular como essa mulher. Então, Lélia e Abdias são referências muito importantes na trajetória da Sueli aqui nesse período. Na universidade, quando ela entra na universidade, ela já entra namorando com Maurice Jacoel, que é o pai da filha dela. Maurice, conhece o Maurice? Ele viveu aqui em Brasília por muitos anos, né?
E eles entraram juntos no curso de filosofia. E o Maurice é um homem judeu nascido no Cairo, no Egito. E eles brincam que em momentos de tensão na casa, o Maurice brincava: o único africano dessa casa sou eu. E eles se conhecem por um amigo em comum. A Sueli tinha um amigo na Vila Bonilha que trabalhava na editora Abril, o Maurice também. E eles se conhecem numa festa de aniversário desse amigo. E nessa festa de aniversário, o Maurice convida a Sueli para dançar. E ela fala para ele que não. Ele pergunta por quê. Ela fala: porque eu não gosto de brancos. E ele responde: eu também não. E ela acha uma ousadia daquele sujeito e decide dançar com ele. E ele começa a dar uma aula para ela sobre o candomblé. E ela fica muito brava. Porque como é que aquele cara sabia de algo que para ela remetia a uma tradição negra africana, mas ela, negro povo, não fazia ideia do que ele estava falando. A família dela era católica, muito católica, aliás. A mãe dela só saía de casa para ir à missa. E ela fica com muita raiva, e é nessa tensão que eles têm um casamento muito bem sucedido, que tem uma filha, né, a Luanda, e são muito amigos até hoje. Aquela foto é do casamento dos dois. E aí Sônia Nascimento, que é essa companheira de Sueli até hoje, advogada de Gueledés, Sônia leva a Sueli para comprar um vestido de noiva, aquele vestido que vocês estão vendo, porque a Sônia pergunta: e aí, Sueli, você vai casar? Como é que vai ser isso e sua roupa? A Sueli: não sei, acho que eu vou pegar aqui um vestido que eu tenho na minha casa. Aí a Sônia: não pode ser assim. E aí a Sônia leva a Sueli ao MAP para comprar o vestido. Para quem não é de São Paulo, o MAP ficava na frente do Teatro Municipal, um lugar também de muita sociabilidade negra naquele momento. Sueli vai à manicure pela primeira vez na vida para o casamento com o Maurice. E ali são os pais do Maurice na foto. E aí eles fazem uma festa no apartamento onde eles foram morar, ali na Bela Vista, no centro de São Paulo. E eles casam em 77. E a festa de casamento durou muitas e muitas e muitas horas. E aí gente que estava na clandestinidade apareceu na festa. E a impressão da Sueli é que virou uma celebração tão efusiva, porque era um momento, enfim, difícil do regime militar, as pessoas tinham ali pouca condição de celebrar e se encontrar, e então essa festa foi memorável. Quando eu fui procurar informações sobre a Sueli nos registros da ditadura, além daquela ficha do DOPS, eu encontrei depois muitos registros, principalmente da década de 1980. E a Sueli não fazia ideia de que ela estava sendo tão monitorada pelos militares. E uma das coisas que eu percebi ali na apuração, e até foi difícil ouvir dela para escrever o livro, foram 2 episódios que para mim ficaram muito marcantes. Um deles com a Nilza Eraci, que vocês devem conhecer, que é militante do Movimento de Mulheres Negras, também fundadora de Gueledés, são companheiras até hoje. E aí, quando eu perguntei para a Sueli: quando você conheceu Nilza Eraci? Foi ali no começo da década de 80, quando a gente fundou o coletivo de mulheres negras em São Paulo. Ponto final. Aí eu vou entrevistar a Nilza Eraci. E aí, Nilza, como foi com a Sueli? A gente se conheceu ali na década de 70, quando eu era clandestina, e Sueli e Maurice foram muito generosos em me abrigar, num período em que era muito arriscado me abrigar. E depois a gente se reencontrou nos anos 80, né? Nilza Eraci foi presa. Aí eu Sueli. A Nilza me contou outra história de quando vocês se conheceram. Aí ela... Falei: eu acho que agora você já pode me contar essa história. A gente já pode contar essa história na sua biografia. Mas Sueli ainda é essa militante forjada num momento da história em que... ela lida com informações de um jeito bastante diferente com os quais a gente lida hoje. E outra história bastante importante foi de uma amiga muito próxima dela, Baiana era o apelido dela. Depois elas foram vizinhas, já na década de 80, 90, no Butantã, em São Paulo, onde a Sueli viveu por 40 anos. Sueli ainda mora no bairro. E também essa amiga...
Sueli e Morrice foram pais da Luanda depois de 7 anos de casados. Então eles viajavam muito, tinham muitos amigos, e tinha ali um casal de amigos, a baiana com o marido. E viviam sempre numa situação um pouco precária, e Sueli tinha um serviço público, Morrice também, os dois estavam numa situação econômica um pouco melhor. A baiana também era uma mulher negra de pele clara. E a Sueli e Morrice falaram para eles um dia, para esse casal: olha, vocês estão sempre morando numas pousadinhas, ficam mudando o tempo todo, vocês não têm dinheiro. A gente está numa situação um pouco melhor, a gente está ali num apartamento na Bela Vista com 2 quartos, vocês não querem vir morar com a gente? Num apoio a esses amigos. Aí os dois não sabiam muito bem como lidar, mas contaram que os dois eram clandestinos. E que não era uma possibilidade morar na casa deles, mas quando o homem é preso, a baiana fica um tempo com a Sueli na casa dela até fugir para o Chile. Mas essas histórias não tinham sido contadas, era algo realmente desconhecido, e que eu não ouvi da Sueli, que eu ouvi dessas pessoas que eu pude entrevistar. E aqui está essa família ali já no Butantã, no começo dos anos 80, e uma foto um pouco mais recente de Sueli, Luanda e Morrice. A Sueli termina o curso de filosofia e quer fazer um mestrado. Vou contar isso um pouco melhor depois, mas ela queria estudar filosofia africana. E naquele momento, na filosofia da USP, não tinha espaço para estudar filosofia africana. O que ela ouviu foi que ali não se estudava história oral, porque o que se produzia na África era história oral e não filosofia. E ela começa uma investigação junto com uma colega, Cristiane Cury, que estudava ciências sociais, uma mulher de origem árabe, e elas decidem investigar juntas um pouco da ancestralidade de cada uma. E o que a Sueli intuía que podia trazer algumas respostas era estudar o candomblé. Mas era de fato essa curiosidade intelectual. Elas tinham combinado de primeiro estudar juntas o candomblé e depois elas iam estudar um pouco das mulheres árabes. Elas nunca estudaram juntas as mulheres árabes, mas produziram 2 textos importantes, um chamado Candomblé e esse outro, Poder Feminino dos Orixás, no começo dos anos 80. E nesse momento a Sueli não tinha nenhum envolvimento com o candomblé, nem como religião, mas ela estava interessada nessa mitologia dos orixás. Já tinha adiantado o Abdias e a Lélia. Então, o encontro com Lélia foi no início dos anos 80, não tenho certeza do ano, mas com Abdias foi em 82. Ali nesses anos 80, então eu falei da Nilce Iraci, que elas se encontraram no coletivo de mulheres negras em 84. Começo do governo Montoro. As mulheres feministas pressionam Montoro, mesmo antes da eleição, para que seja criado um conselho dos direitos das mulheres. O Montoro cria o conselho e quando divulga, só tinha mulheres brancas no conselho. E na época tinha uma radialista, Marta Arruda, o nome dela, e diz que essa mulher tinha um programa de rádio bastante popular e ela fica furiosa. Mas ela não fica furiosa com o Montoro nem com as mulheres brancas do conselho. Ela fica furiosa com as mulheres negras. E diz que ela fala no rádio: como vocês podem, no momento em que a gente tem falado tanto sobre a mulher negra, sobre essa construção do sujeito político mulher negra, é criado um conselho da condição feminina, não tem uma única mulher negra representante. E nessa pressão ali, nessa provocação da Marta Arruda, elas criam o coletivo de mulheres negras em 84 e depois ocupam uma vaga no Conselho Estadual da Condição Feminina. Teresa Santos é a representante no conselho, num primeiro momento, depois de Teresa, Sueli. Em 85, Sueli e Teresa Santos publicam um livro chamado A Mulher Negra, quando elas olham para os dados do censo e olham para as desigualdades intragênero. Então, pela primeira vez, alguém olha para os dados, né, das mulheres, escolaridade, saúde, e vão, trabalho, e vão entender as diferenças entre as mulheres brancas e negras. Naquele momento isso não estava produzido. Já existia o discurso político, mas ainda ninguém tinha olhado os dados.
Sueli, na época, era bastante próxima do Rasenbalg e eles trocaram muita correspondência nesse período e ele foi bastante importante e brincou com ela que, como filósofa, ela até dava uma boa socióloga, né, na produção desse livro. E Sueli contando a história desse livro é engraçado porque que a Eva Bly, na época, era presidenta do conselho e elas estavam numa reunião, Sueli acompanhando Teresa Santos, Sueli mais nova que Teresa, mais ou menos 15 anos mais nova, Eva Bly, aquelas mulheres brancas todas combinando uma coleção de livros. E aí a Teresa fala que precisam de um volume sobre a mulher negra e briga, ela consegue o volume. Aí ela sai da sala, a Teresa fala para a Sueli muito brava: olha, eu prometi que a gente vai fazer o livro, então escreve. Tem uma hierarquia, que ainda hoje existe no movimento de mulheres negras, né? Mas naquele período não era a Sueli que dava a ordem, então ela obedeceu a Teresa e fez o livro. E elas fizeram muitas coisas interessantes nesse período, tanto no Conselho Estadual quanto depois no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Então, muito inspiradas no que tinha acontecido em São Paulo, elas negociaram, na redemocratização, um Conselho Nacional dos Direitos da Mulher que o Sarney cumpriu, né? Ele criou esse conselho ligado, ficava no prédio do Ministério da Justiça, apesar de não estar subordinado ao Ministério da Justiça. A Jaqueline Pitangui foi a segunda presidenta do conselho, não foi a primeira presidenta, não seria ela, mas foi Jaqueline. E Sueli vai ser coordenadora da mulher negra no conselho, então ela vai para Brasília nesse período. Mas eu acho que eu devo ter algum outro slide que fala um pouco mais sobre isso. Mas aqui, algumas das coisas que Sueli fez nesse período de Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Então elas fizeram o Tribunal Winnie Mandela, em 88, no centenário da abolição. Então, enquanto o Estado estava nessa de vamos celebrar 100 anos de abolição, o movimento social estava denunciando tudo que não aconteceu nesses 100 anos, e as mulheres negras organizaram o Tribunal Winnie Mandela nos moldes do Tribunal Berta Lutz, que eu tinha mencionado anteriormente. Isso ele era governo nesse período, então ela disse que isso foi articulado no movimento e o que elas fizeram como governo foi tentar facilitar infraestrutura para que o tribunal de fato acontecesse. Agora a gente pensa que isso aqui, ó, ter ou não ter filhos, uma escolha, isso aqui era uma propaganda do governo na década de 1980. Em 2023 é impensável essa imagem, ainda mais como algo de mobilização pública ou discussão pública proposto pelo governo. E aqui uma foto do Encontro Nacional Mulher e Constituinte, que também a Sueli estava no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e viajou bastante o país nesse período de discussão da Constituinte. Lógico, por favor. Mas tem a ver com pílula anticoncepcional e não com aborto, né? Tem a ver com aborto. Aborto. Elas discutiam aborto. Tanto que elas dizem que elas tinham uma agenda enorme na Constituinte e elas conseguem quase tudo. O que elas não conseguem é aborto. Mas a agenda estava colocada. Era aborto, não é pílula. Então eu imagino para elas como é difícil, né? Assim, não só lidar com esse período, como lidar com a gente também, né? Porque é de fato um momento bastante diferente. Está aqui o livro, a capa do primeiro livro, Mulher Negra, Sueli Carneiro e Teresa Santos. E aí tinha esse político governamental e a mulher de duas outras autoras no mesmo volume. E esse texto ficou muitos anos desconhecido, né? Poucas pessoas tinham esse texto, mas quando a Djamila Ribeiro publica o Escritos de uma Vida, da Sueli, ela ajuda a Sueli a reunir os textos. Isso é publicado em 2018 e esse texto está ali completo no Escritos de uma Vida. Então esse texto passa a ser mais conhecido agora, em 2018, apesar de ser um texto de 1985. Mas ele foi um livro muito importante para que elas conseguissem, tanto no estado de São Paulo, quanto no governo federal, construir políticas públicas específicas para mulheres negras.
E isso vai ajudando a gente a compreender o que é produção intelectual para a Sueli Carneiro. Então esse é o primeiro livro que ela publica. Ela publica porque é uma tarefa militante. E ao longo da vida é assim que ela vai escrevendo, produzindo conhecimento. Tá aí ela, se no início ela tinha uma curiosidade intelectual pelo candomblé, ela vai se aproximando do candomblé e faz o santo em 86, um pouco antes de vir para Brasília. Ali é Nilza Iraci, do lado dela, que eu citei agora há pouco, e ali, mais apagada na imagem, é a Cidinha da Silva, escritora, que também foi de Gueledés e estava muito perto da Sueli nesse período. Sueli sai do governo em 88, um pouco depois delas formalizarem a criação de Gueledés, Instituto da Mulher Negra. 6 fundadoras de Gueledés em 88 já estavam juntas lá no coletivo de mulheres negras desde 84. E nesse período de democratização, todo mundo aqui sabe, né, os debates sobre criar organizações de sociedade civil, o que seria um terceiro setor, e elas apostam que esse pode ser um caminho interessante para elas se profissionalizarem, enquanto elas produzem movimento negro e movimento de mulheres negras. E isso provocou muita tensão por décadas. Então, tensões principalmente com os homens negros. Então tinha algo, né? Como assim vocês estão criando um movimento de mulheres negras? Vocês vão fragmentar o movimento negro. Não é um debate superado, né? Somos acusadas de identitárias todos os dias pela esquerda, mas esse debate aconteceu também no movimento negro na década de 80. A ponto de, por Gueledés receber financiamento internacional para realizar pesquisa, por exemplo, uma vez um ativista falou que elas eram prostitutas do imperialismo. Então era esse o nível assim, do que elas precisaram enfrentar naquele momento. Gueledés é de 88, né? Isso aqui eu peguei, era um videozinho, eu linkei na apresentação, depois eu posso compartilhar se vocês quiserem ver. E elas criam o portal Gueledés anos depois. Então, em 88, elas criam a organização que, não sei aqui o quanto vale detalhar, porque tem tanta coisa para contar, né? Eu quero mais espaço para conversa. Mas a primeira coisa que Sueli faz em Gueledés é uma pesquisa para compreender a aplicação da Lei Afonso Arinos. Então, 88, debate da Constituinte, estava ali numa disputa para racismo ser crime inafiançável na Constituição. Mas como tinha sido a aplicação da Lei Afonso Arinos? E ela monta uma equipe que vai aos tribunais do estado de São Paulo inteiro entender a aplicação da lei, e elas encontram uma pessoa condenada no interior de São Paulo em 1977. Então elas têm naquele momento uma compreensão muito nítida de que o texto não vai resolver a questão. E ali elas criam o SOS Racismo, em 1992, inspirado numa iniciativa na França, que veio primeiro para o Rio de Janeiro, e depois elas aplicaram também em Gueledés, que oferecia, e oferece ainda hoje, apoio legal, né, advogadas e advogados disponíveis para acionar a justiça, mas também formação para advogadas e advogados e sensibilização do judiciário, porque só o texto não funcionaria. Isso ele é muito citada na área do direito por conta do SOS Racismo e pela quantidade de textos que ela publicou para embasar essa atuação no SOS Racismo. E Gueledés é muito conhecido pelo portal Gueledés. Então, hoje é muito comum que as pessoas falem: que legal, adoro Gueledés, aquele portal. Mas o portal é um projeto da instituição, um projeto de 1997, primeiro como site, e aí a primeira organização da sociedade civil brasileira que tem um site, é Gueledés, e em 2007 vira um portal que republica muitos textos da temática racial desde então. Mas elas têm uma série de iniciativas, como eu disse para vocês. Tem esse texto que eu linkei da Cidinha, que ela escreveu para os 30 anos de Gueledés, que conta dos principais projetos, mas muito brevemente, a Sueli era do Programa de Direitos Humanos, ainda hoje, o Programa de Direitos Humanos de Gueledés, que criou o SOS Racismo, mas o Programa de Saúde era muito forte.
e Edna Roland coordenava o programa de saúde em Gledés. Elas rompem depois, Edna sai de lá e cria a Fala Preta. Maria Lúcia da Silva, do Ama Psique, também é uma das 6 fundadoras de Gledés. E também sai de Gledés anos depois, mas foi a primeira presidenta, se eu não me engano. Elas participam ativamente do primeiro Encontro Nacional da Mulher Negra, que acontece em Valença, no Rio de Janeiro, em 88. A Fala Preta, né, que era uma publicação inicialmente do programa de saúde, depois vira uma organização. E pode crer que foi uma revista que inspira a criação da Raça Brasil, em 96. Então, a primeira revista, está ali no editorial da Raça Brasil, ela é inspirada na Pode Crer, uma revista publicada por Gledés, em um projeto chamado Projeto Rappers, criado por Solimar Carneiro, que faleceu esse ano, irmã de Sueli, também fundadora de Gledés e do coletivo de mulheres negras. E a história do Projeto Rappers é muito interessante. Eu não sei se vocês ouviram mano a mano o Brown entrevistando a Sueli. Recomendo muito para quem não ouviu, porque eu acho que a única pessoa que pode dar bronca e constranger o Mano Brown é a Sueli. E ela faz isso. Ela não poupa, assim. O Brown apanha do começo ao fim da entrevista. Tem uma hora que ela fala, tá sumido, né, Brown? Assim, nessa cobrança de movimento precisa, né? E tinha um advogado do projeto SOS Racismo, o Dr. Arruda, que tinha um filho muito jovem, rapper, que estava ali no centro da cidade, na São Bento, sofrendo violência policial. E um garoto foi assassinado dentro do metrô. E esses meninos se organizam, batem na porta de Gledés e falam, oi, então, a gente sabe que vocês são o Instituto da Mulher Negra, mas se vocês são uma organização negra, a gente está precisando de ajuda. E elas olham aquele bando de menino negro, elas lidando com uma formulação do que era a mulher negra, o que era a política pública específica para a mulher negra, e compreendem que, de fato, era muito relevante. E Solimar cria, junto com os meninos, esse Projeto Rappers, que é um mundo inteiro à parte. Eu recomendo muito que vocês busquem. A Jaqueline Lima publicou recentemente um livro que traz a história do Projeto Rappers. Eles publicaram também um documentário recentemente, vale muito procurar. E a Sueli vai nessa trajetória do ativismo da militância. Vou mais rápido nesses slides para a gente conseguir conversar um pouco mais. O que eu não disse foi que quando ela se forma lá na filosofia da USP, tenta fazer o mestrado na filosofia e ouve que ali ninguém estuda história oral, ela vai para o Centro de Estudos Africanos. Na época coordenado por um professor português, muito próximo do regime militar e que olhava para a África de uma perspectiva colonialista. Sueli entra no mestrado, orientada por ele. Um tempo depois, ela percebe que não dá para continuar e sai. E ela vai para a PUC, ser orientanda do Otávio Yanni. E quando ela começa a pesquisar relações sociais orientada pelo marxista Otávio Yanni, ela fala, putz, também não vai dar. Porque eu não sou marxista e não é isso que eu quero estudar, não desse jeito. E ela decide sair nos anos 80 do mestrado. E ela tem um carinho enorme pelo Otávio Yanni, porque ela diz que ele deu um conselho que ela buscou seguir a vida toda. Ele disse, ninguém precisa seguir uma trajetória acadêmica, mas você pode escrever. Então siga pensando, formulando e escrevendo. Você vai participar do debate público, você não precisa de um título. Então ela toma para si essa responsabilidade de escrever. Então Sueli publica muitos textos ao longo da vida, também textos acadêmicos, mesmo sem título, sem estar em nenhum programa de pós-graduação, depois desse conselho do Otávio Yanni. E ela vai formulando, teoricamente, em paralelo ao ativismo. Então eu vou passar aqui rapidamente, né, por alguns marcos, mas essa entrevista para caros amigos no ano 2000 eu não posso passar tão rápido, porque é nessa entrevista que sai a frase que as pessoas citam muito da Sueli, entre a esquerda e a direita continua preta. Tem um contexto essa frase, mas ninguém fala do contexto. O título da biografia, Continuo Preta, vem também dessa frase e dessa entrevista. Ela foi entrevistada por um grupo de jornalistas, como eram as entrevistas da Caros Amigos, e as pessoas perguntam para ela sobre o Pita e a Erundina.
E Sueli votou na Erundina. O Pita é um homem negro de direita, mas era inconcebível que a Erundina mobilizasse a pauta racial para desqualificar o Pita. E a Erundina faz isso na campanha São Paulo. Ela fala que ela representa muito mais as pessoas negras do que o Celso Pita, que é um homem negro, e Gueledés bate na Erundina depois disso. E quando as pessoas perguntam, a Sueli faz essa formulação. Ela fala, olha só, da direita, o movimento negro não espera nada. A gente sabe qual é o projeto da direita para a população negra, é um projeto de morte. Quem promete igualdade, equidade, o reino dos céus, como ela diz, é a esquerda. Mas a esquerda não entrega. Promete e não entrega nunca. E aí ela diz isso, entre a esquerda e a direita continua preta. Essa frase é muito citada, muitas vezes para desqualificar a Sueli, mas como ela diz, sempre que algum preto tem problema com o partido, citam a frase dela positivamente. Ela foi bastante importante para mobilizar as conferências prévias à Conferência de Durban, nos anos 2000, principalmente em Santiago, a Conferência Regional das Américas. O documento de Santiago é muito importante, muito do que é a Declaração de Durban é formulado aqui pelo Movimento de Mulheres Negras Latino-Americano. Em 92, ela já tinha participado bastante da constituição da Rede de Mulheres Negras Afro-Latino-Americanas, e tem militantes da Colômbia que afirmam que o termo afro-latino-americana é da Sueli. Ela diz que não tem muita certeza disso, mas na Colômbia essa é uma certeza inequívoca. Depois dessa experiência frustrada, né, tanto lá na USP quanto na PUC, ela passa muitos anos distante da academia, e aí em Gueledés elas têm um projeto junto com a Faculdade de Educação da USP, com a Roseli Fishman, e a Roseli fala, putz, Sueli, faz um mestrado, entendeu? Você segue escrevendo, você pesquisa, faz mestrado. E ela volta então para o mestrado aos 49 anos de idade. Ela ingressa no mestrado, mas ela diz que ela só vai pesquisar se ela puder voltar a um trabalho que ela entrega ali, um trabalho de final de disciplina de pós-graduação, num curso sobre Foucault em 84, que ela experimenta a noção de dispositivo, da resistência. Ela vai trabalhando com Foucault para entender racismo e movimento negro no Brasil. E ela entrega esse fluxograma como trabalho final de disciplina. Isso fica guardado por 20 anos e ela retoma para fazer o mestrado. Depois ela publica isso aqui no mestrado e no livro também, no dispositivo de racialidade, que ela teve a ajuda da Yara Frateschi para essa versão final do livro, também tem esse fluxograma. Eu estou falando tanto da vida da Sueli e tão pouco do pensamento dela, e também muito preocupada com o tempo, mas talvez a gente possa muito rapidamente, né, trazer que a Sueli parte então das noções do Foucault para tentar compreender as relações sociais no Brasil. Em um capítulo, ela vai dialogar com Boaventura para falar de epistemicídio, mas ela cita também o Guerreiro Ramos. Menos. Mas o que o Murieta trouxe hoje para a gente do Guerreiro Ramos, Sueli condensa ali um pouco no capítulo em que ela fala do epistemicídio. Porque ela diz que o epistemicídio é uma das faces da política de morte destinada à população negra. Agora as pessoas pararam um pouco de citar o Mbembe com a necropolítica, mas nesses últimos anos, necropolítica foi um termo muito presente, principalmente durante a pandemia. Mas no mesmo período em que o Mbembe publicou esse ensaio necropolítica, a Sueli também estava defendendo a tese de doutorado em que ela fala da política de morte destinada à população negra. Mas ela escreveu em português, no Brasil, Mulher Negra, só publicada como livro agora, né, muito menos citada. E aí a tese dela, a construção do outro como não ser, como fundamento do ser, esse texto da introdução é um texto assim maravilhoso, recomendo muito para quem não leu. Então a primeira frase é essa: falarei do lugar da escrava.
dirige, e aí ela segue, né, lá para frente, dirige-me a ti, eu hegemônico, falando do lugar do paradigma do outro. Então é esse o lugar dela, é essa relação dela com a universidade, com a banca, com a academia. Mas ela expressa isso nessa força só na introdução. O restante da tese está escrito em outro tom. E nessa primeira parte, ela vai trabalhar o que ela chama, né, de dispositivo de racialidade, a partir da noção de dispositivo do Foucault, o biopoder, o epistemicídio, e ela vai trazendo muitos dados, principalmente da situação das mulheres negras, mas também dos homens negros no Brasil, dessa política do Estado de extermínio, de matar, mas também do abandono à morte, de deixar morrer. Então ela traz dados de saúde, principalmente dados das mulheres, e traz dados das execuções dos homens, dos meninos, que só se agrava, né? Isso não melhorou nesses últimos 18 anos, pelo contrário, só piorou. E na parte 2, ela traz 4 testemunhos de resistência. Arnaldo Xavier e Fátima Oliveira, que já morreram. Arnaldo Xavier, poeta, muito amigo da Sueli, que morreu enquanto ela escrevia a tese. Fátima Oliveira, médica do PCdoB, muito importante também para estudar e formular ideias, né, de saúde da população negra e saúde da mulher negra. Edson Cardoso, que é do Iroim, lá na Bahia, mas que viveu aqui em Brasília por muito tempo, foi do PT, foi do MNU, editou o jornal Raça Classe, editou o Iroim por muitos anos. São companheiros ainda hoje, né, de luta, próximos, mas por mais de 10 anos eles falavam todos os dias. Então essa formação intelectual dos dois, ela foi bastante compartilhada por uma década. E a Sônia Maria Nascimento, que eu já citei algumas vezes aqui, né, fundadora de Guiledé, junto com a Sueli, amiga desde os 20 anos de idade. Entre 2000 e 2007, ela publica uma coluna semanal no Correio Brasiliense, e depois a Vera Benedito, que coordenou a coleção Selo Negro lá na editora Sumos, publicou uma série de livros de intelectuais e militantes negros ali perto dos anos 2010, né? E Sueli publica em 2011 essa coletânea, e por anos foi o único livro da Sueli, uma coletânea bem curtinha de artigos de jornal. Em 2009, nessa mesma coleção Selo Negro, a Rosane Borges já tinha publicado esse perfil biográfico da Sueli Carneiro, a partir de uma longa entrevista e da proximidade que Rosane também tinha com Gueledés, né? Trabalhou lá, conhecia bastante da Sueli e da instituição. E a Sueli coloca como um dos momentos mais marcantes da trajetória dela a possibilidade de ter participado de uma audiência pública sobre política de cota no STF em 2010, 2 anos antes da votação da constitucionalidade das cotas sociais. E a UNB, muito importante, assim como a UERJ, né, nesse momento da história. E das organizações que se inscreveram no STF para contribuírem, a maior parte delas colocou advogados brancos para fazer defesa, e Gueledés determinou que Sueli faria a defesa no STF. É um texto bastante interessante, importante, e tem no YouTube, se vocês puderem assistir depois ela falando no STF. Depois da Marcha Zumbi 95, teve a Marcha Zumbi mais 10 em 2005. Foram 2 marchas em vez de uma, não sei se vocês sabem, mas foi um momento de racha difícil no movimento negro, porque tinha uma parcela do movimento que não queria que a marcha parecesse um enfrentamento ao governo Lula, 2005, né, mensalão, logo depois da eleição, 2003. E o grupo em que Sueli estava defendia uma autonomia do movimento em relação ao governo, e que o movimento tinha que sim cobrar o governo com muita força. Então aconteceram 2 marchas naquele ano em vez de uma. E depois, em 2015, Marcha das Mulheres Negras, que reuniu 50 mil mulheres negras aqui em Brasília. E aí vocês podem se preparar que em 2025 vai ter outra marcha de mulheres negras que já está sendo articulada. Já contei da entrevista, já falei também dos ensaios da Sueli, que a Djamila organizou em 2018, porque ela publicou nesse tempo todo em revistas acadêmicas, ela sempre escreveu as falas, intervenções públicas
mas isso não estava organizado como livro, e a Djamila faz essa organização, publica em 2018, é muito importante dizer, e eu peguei essa foto que é o lançamento em Porto Alegre, olha a multidão. E aí era esse momento da temática racial pop, já passou, tá? Mas esse momento aqui era muito pop, a gente sabia que ia passar, tinha gente que achava que ia demorar um pouco mais. E agora, em 2023, 18 anos depois da defesa, a tese da Sueli é publicada como livro. Aqui eu coloquei uma foto da mesa de abertura do primeiro Encontro Nacional da Coalizão Negra por Direitos em 2019. Foi um encontro que aconteceu em São Paulo. Guelé-10 é uma das organizações que compõem a coalizão. Sueli, bastante importante também na coalizão. Aqui uma foto mais recente com Luanda, elas estiveram nos Estados Unidos há alguns anos, Sueli falando, né, do trabalho dela. E depois da biografia, a gente inventou juntas esse projeto, né, que hoje é uma organização, Casa Sueli Carneiro. A casa onde a Sueli morou por 40 anos estava fechada e ela estava morando num apartamento alugado perto, porque a família pressionou muito, porque ela é idosa, morando naquela casa, ela saiu da casa e deixou a casa fechada. Com os livros lá dentro. E os documentos lá com aquele monte de grampo enferrujando. Durante a pesquisa para a biografia, eu fui até a casa algumas vezes, né? As primeiras junto com a Sueli, eu falei, e aí, o que você vai fazer com essa casa? Ela, eu não sei, não é tão simples. Porque o meu santo está aqui, o Ogum dela estava sentado na casa, a casa foi um terreiro de candomblé por algum tempo, muita coisa aconteceu lá. Primeira vez que o Ilê Aie foi para São Paulo, a banda toda ficou hospedada na casa dela, tocou naquela rua, muitas reuniões do movimento negro e do movimento de mulheres negras aconteceram naquela casa, então não era simples pensar o que fazer com a casa. Falei, bom, então você já pensou em fazer daqui um espaço de encontro, de memória, né, de ativismo? Ela, sim, mas não sei muito bem como fazer. Eu falei, eu também não sei, mas se você quiser eu te ajudo depois da biografia. E foi assim que a gente criou, né, a Casa Sueli Carneiro, que organizou o acervo da Sueli. Então esse foi o primeiro projeto mais importante da casa. Então hoje a gente tem 2.573 documentos digitalizados e disponíveis. Então tem muita coisa para pesquisar nesse arquivo. E ele está lá online, vocês podem entrar. E eu não tenho dúvida nenhuma de que a hora que as pessoas começarem a usar esse arquivo, o arquivo de Guelé-10, que agora está organizado no Unicamp, o arquivo do MNU, as pesquisas vão mudar muito. As poucas pesquisas que contam a história do movimento de mulheres negras no Brasil citam 2, 3 documentos que, na minha visão, depois de conhecer esse acervo, não são os documentos mais importantes, mas os documentos não estavam acessíveis. Então, agora, né, depois de um trabalho de higienizar, cuidar, digitalizar, acho que a gente tem uma possibilidade de aprender coisas e contar de novo essa história, e essa possibilidade não estava colocada antes. A gente está terminando a reforma da casa, então eu espero no ano que vem, no começo do ano, conseguir convidar vocês para ocupar a casa, o espaço físico da Casa Sueli Carneiro. Precisou de uma reforma grande, tinha problema estrutural na casa, então a gente precisou assim, reforçar muito a estrutura para conseguir receber mais pessoas. E a ideia é que seja um espaço de ativismo, mas também de memória. E agora a Sueli está no Texas. Ela foi dar um curso, ela é professora visitante lá na Universidade de Austin. E essa foi uma palestra que ela deu recentemente, que está online também, se vocês quiserem ver. Faremos Palmares de novo. A questão racial no Brasil, novos e velhos desafios. Então é esse desafio também de falar sobre uma pessoa que está produzindo, né? É um risco e uma dificuldade, mas ao mesmo tempo é algo muito interessante, porque não dá para ligar para o Guerreiro Ramos e falar, escuta, né? E para a Sueli dar, né? Então é uma alegria poder tirar dúvida, confrontar muitas vezes, né? Ela, eu não escrevi isso, não, você escreveu isso, talvez você não queira dizer que você escreveu isso. Então poder ter essa interlocução com referência bibliográfica é algo maravilhoso.
E ela tem recebido cada vez mais reconhecimento. E isso é algo também a ser celebrado, porque não é comum na trajetória de mulheres negras que normalmente são reconhecidas depois da morte, ou mesmo os homens negros que começam a ser lidos depois de serem publicados fora do Brasil. Ela também tem sido cada vez mais estudada, e ela segue aí produzindo, né? Desculpa ter me alongado tanto na trajetória da Sueli, deixado pouco tempo para a conversa, falado um pouco sobre o pensamento também. Mas esses slides, eles têm vários links que depois vocês podem olhar, e se vocês tiverem perguntas, a gente pode conversar um pouco mais. Vou sair daqui. Depois eu saio. A pessoa é maníaca de deixar a conta dela no computador, mas eu não vou lembrar. Bom, muito obrigado. Obrigada. Acho que a gente tem um tempo talvez um pouco apertado, né? Assim, a gente faz uma rodada breve, talvez, de questões. Então, não sei se alguém tem alguma questão específica. Eu começaria, na verdade, só pedindo, talvez, para você explorar um pouco mais as conexões da Sueli com a Lélia, né? Você mencionou, digamos, seu primeiro encontro, mas até pelo papel que a Lélia teve na Constituinte e tal, tem uma interlocução, digamos assim, mais demorada, aprofundada, ou algum tipo de influência mais decisiva? Tem mais duas perguntas. Claro, por favor, desculpa, não vi. Imagina. Rapidinho. Amiga, obrigadão, aprendi um monte. Sempre bom te ouvir. É uma pergunta muito específica. Quero ouvi-la sobre isso. Qual a divergência, se há e qual a divergência política, né, que faz romper esse núcleo inicial do Gilead? Valeu. Agradeço. Se é que tem. Tem. Você acha que tem? Também fiquei curiosa depois que ela ingressou, não sei como eu posso dizer, desculpa, mas nas religiões de matriz africanos, e se isso teve alguma alteração na guiança assim, do feminismo negro, no sentido de estar mais próximos ali de culturas matricêntricas, né, de ter essa outra visão assim sobre, eu até vi uma frase ali que você colocou, né, sobre se para o Ocidente a mulher tem esse papel de reprodução, para a mulher negra é amante e mãe. Então eu fiquei curiosa sobre essa, assim, o que abriu a partir disso. Obrigada. Sueli e Lélia não eram amigas. E não eram próximas também. Então a Sueli tinha muito respeito, admiração pela Lélia, elas atuaram politicamente nos mesmos lugares, muitas vezes. Sueli foi muito leitora de Lélia, mas pelo que eu sei, elas não tiveram elas não fizeram muitas coisas juntas. É o que eu sei. Gueledés. No início, então, Edna Roland e Sueli Carneiro eram os principais nomes de Gueledés na fundação. Tinha Maria Lúcia Silva também muito importante, Nilza Iraci, Solimar Carneiro. Esqueci só uma, mas já eu posso olhar rapidamente. Nesse núcleo inicial, elas, assim, por mais de 10 anos, elas trabalham muito bem juntas, tendo dois núcleos principais, o de direitos humanos e o de saúde. Mas tem ali um momento que começa a ter, de fato, uma disputa política por protagonismo na agenda pública, né, no movimento. E tem um relato que eu ouvi de quem segue em Gueledés, eu não ouvi de quem saiu. Nem Edna, nem Maria Lúcia toparam me dar entrevista para o livro. E eu compreendo que elas não tenham topado, né? Eu hoje trabalho numa organização que chama Casa Sueli Carneiro. A Sueli Carneiro é a minha principal referência de pesquisa. Eu tenho uma relação com a Maria Lúcia, eu sou muito admiradora do trabalho dela, do ativismo, do Ama Psique. O Ama Psique faz parte da Coalizão Negra por Direitos,
Mas a Maria Lúcia falou, eu não vou falar sobre Gueledés ou Sueli com você. E eu entendo que ela não queira falar comigo. Mas a primeira, antes da Maria Lúcia sair, Edna Roland saiu. E pelo que eu ouvi de quem segue em Gueledés, tinha ali uma disputa de Edna querer que a área de saúde tivesse mais relevância na organização do que a área de direitos humanos, quando elas tinham quase um pacto de ter a mesma relevância. E aí a Sueli, já vou falar mais disso no Candomblé, ela é filha de Ogum e ela explica muito da vida dela a partir da mitologia de Ogum, e Ogum ganha guerras, né? Esse é um ponto importante. Então, quando a Edna sai, a área de saúde inteira sai de Gueledés. E a Edna é super importante, ela é a relatora da Conferência de Durban, ela segue como uma figura importante de movimento negro, de pensamento negro, mas a Fala Preta não é uma organização que se sustenta ou cresce como Gueledés. Maria Lúcia sai, isso é um arrependimento da Sueli, que eu escrevo no livro. A Sueli diz que é um dos únicos arrependimentos que ela tem na vida pública, na organização. Ela sente que ela foi injusta com a Maria Lúcia. Na época que Maria Lúcia saiu, tinha uma disputa de poder interna que não era com a Sueli, que a Sueli não percebeu o que estava acontecendo, como estava acontecendo, e que ela acha que ela foi injusta com a Maria Lúcia, e a Maria Lúcia se retirou da organização. Mas essas são feridas ainda, abertas para elas. É difícil para a Sueli falar, apesar dela ter me falado, e eu ter colocado pelo menos a leitura dela e o arrependimento dela no livro, mas para Maria Lúcia não é um assunto. Apesar de elas terem recentemente reformado a sede de Gueledés, feito retratos de todas as presidentas, e tem um retrato lindíssimo atual da Maria Lúcia na parede. Então, sim, ela é uma das fundadoras, ela foi presidenta da organização, isso é importante na história. E o primeiro projeto de Gueledés, antes até do SOS Racismo, foi algo que hoje a gente chamaria de autocuidado. Eram círculos de cuidados entre elas, que é um debate hoje, crescendo com a noção do bem viver, mas que a Maria Lúcia fez dentro de Gueledés em 88. Então elas tinham essa premissa do cuidado a partir da Maria Lúcia muito forte, e a Psique é uma organização muito importante nesse tema, né? Psicanálise negra. Hoje é muito difícil você falar de psicanálise e negritude sem citar Maria Lúcia Silva, que construiu, né, sua trajetória fora de Gueledés, e uma organização muito forte também, que é o Ama Psique. Mas teve disputa e dor, e essa dor segue. O Candomblé, a gente podia ficar aqui 2 dias conversando, porque o próprio nome Gueledés é uma máscara, mas também é um culto feminino conectado às religiões de tradição iorubá. O nome da organização Gueledés é uma afirmação de que antes de existir o feminismo, antes do norte do mundo inventar o feminismo, você já tinha organização de mulheres, você já tinha organizações femininas olhando para questões femininas no continente africano há milhares de anos. Então as Gueledés são organizações femininas milenares africanas e muito conectadas com as grandes mães ancestrais, que são forças primordiais, né, além dos próprios orixás. A Sueli, ela não é filha de uma orixá feminina, ela não é Iabá, ela é filha de Ogum, que é um orixá masculino, mas ela encarna, né, quando ela olha para a mitologia de Ogum, ela encarna a espada dela, a força, a palavra, no enfrentamento ao patriarcado. Então, é mobilizar essa energia lida como masculina no próprio Candomblé para fazer justiça para quem vive hoje uma situação de maior opressão, que são as mulheres negras. Esse texto que eu coloquei ali, um trechinho, O Poder Feminino no Culto aos Orixás, de 82, é o meu texto preferido da Sueli. Eu amo esse texto. Ela não gosta mais dele, tá? Ela fala que tem muito essencialismo, que não é nada disso. Mas, de verdade, ela e a Cristiane, elas vão contando de cada um dos orixás femininos
e elas vão formulando uma possibilidade de ser mulher que não cabe nas mitologias eurocêntricas. Então, o feminismo, ele precisa se constituir na disputa e numa afirmação a partir da negação. Quando você olha para a mitologia dos orixás, não é isso. As grandes mães ancestrais são muito poderosas e temidas. Então, quando você tem ali algo de patriarcal na força de Ogum, por exemplo, mas é pelo temor da força do feminino. Então, o feminino não é fraco. É um texto muito bom. Eu recomendo muito que você leia se esse tema te interessa. E para a Sueli, eu acho que a Sueli dos anos 80, começo dos anos 90, ela estava mais próxima. Ela queria mais conversar sobre a organização das mulheres. Depois, ela publica um texto chamado Matriarcado da Miséria, que faz referência nesse título a um poema do Arnaldo Xavier. E é um texto que ela faz meio assim, legal que vocês estão falando, que as mulheres negras são organizadas, as comunidades negras são matrilineares e as mulheres mandam em tudo, mas o que elas têm? Nada, entendeu? Então, Matriarcado da Miséria interessa a quem? Ela tem um outro texto muito importante que é Mulher Negra e Poder, um ensaio sobre a ausência. Então, ela não gosta quando a gente, assim, ela falando diretamente comigo, né? Ela acha que eu viajo na maionese quando começa muito com essa coisa do poder feminino, matriarcado, e ela dá bronca. Talvez por isso eu goste tanto desse texto dela de 82, que está mais perto do lugar onde eu vejo o mundo hoje, né? Mas o candomblé, ele é muito importante, não só nas decisões que a Sueli toma, como na forma como ela vai explicando a própria vida dela. Então, ela se baseia nas histórias de Ogum, ela se baseia nos Ogus do candomblé. Ela tem muitas práticas que vêm dessa religiosidade de matriz africana, no próprio ativismo. E essa separação, religião é uma coisa, política é outra, filosofia é outra, é uma invenção da Europa, é uma invenção da modernidade. Então, isso tudo misturado na presença, no corpo da Sueli Carneiro também me parece uma afirmação importante, né?